Universidade Federal de São Carlos, curso de Pedagogia, disciplina Sociologia da Educação, grupo Lilian, Mayra, Moara, Raquel e Teônia. A sociologia surgiu principalmente em virtude das duas grandes revoluções, a francesa e a industrial, que fizeram o antigo sistema feudal entrar em declínio, mudando definitivamente o modo das pessoas viverem e se organizarem. Com o surgimento do industrialismo, nas cidades foram sendo formados aglomerados populacionais, fazendo com que a qualidade de vida declinasse e que novas necessidades surgissem, como saneamento básico e lazer, por exemplo. A imagem ilustra a cidade de Londres durante a Revolução Industrial e mostra a precariedade das condições de vida da população, a superpopulação e a insalubridade a que as pessoas eram submetidas. Já no campo filosófico, as revoluções provocaram três processos amplos e fundamentais: a individualização ou emancipação do indivíduo perante os outros, a abstração ou a pouca importância que o indivíduo passou a dar aos valores regionais e tradicionais, e a generalização, ou seja, o indivíduo se via como pertencente à nação, não dando mais tanto valor à família e à comunidade local. A sociologia surge como ciência conservadora, contrapondo-se aos ideais individualistas que passaram a imperar desde então, defendendo a importância de criar um novo senso comunitário. Se destacaram como representantes da sociologia clássica Durkheim, Weber e Marx. Durkheim foi o responsável por consolidar a sociologia como disciplina acadêmica e por fundar para as ciências sociais um método rígido que ele denominou de fato social, ou seja, fenômenos transformadores causadores de mudança social que são exteriores ao indivíduo. Weber passou a propor um método em que defendia a individualidade das observações dos fatos sem coisificá-los. Criou modelos ou esquemas explicativos que se aproximam da realidade, que ele denominou de tipos ideais, isto é, idealizações para melhor compreender os fenômenos estudados. Já em Marx encontramos o conceito de classe social, que é determinada pela posição que o indivíduo ocupa dentro das relações sociais de produção. A concepção de Marx era que a sociedade era regida pelo que ele determinou de determinismo econômico, o que significa que o senso econômico produtivo determina e fundamenta a sociedade, condicionando todas as outras instituições normatizadoras sociais, como a escola, a política e a religião. Sobre Durkheim, Marx e Weber, é igualmente importante destacar como estes analisaram a educação do ponto de vista sociológico. Para Durkheim, a educação está relacionada à socialização, ou seja, um processo através do qual o indivíduo aprende, através da transmissão de regras e costumes, a se tornar um membro da sociedade. Marx, por sua vez, defendia que a educação representava um meio de dominação no capitalismo, mas que poderia tornar-se uma força para que mudanças sociais pudessem ocorrer. Para isso, seria necessário aliar teoria à prática, ou seja, associar a educação ao trabalho. Já para Weber, a educação representava um fator de estratificação social, ou de um meio de se conseguir ascensão social, obter status e buscar riquezas materiais, e que colocava a formação humana em um segundo plano. Em virtude das profundas transformações pelas quais tem passado a sociedade contemporânea, jamais a cultura sociológica foi tão necessária ao educador como hoje, pois essa pode fornecer-nos um corpo de ideias e diretrizes que sejam a alma do nosso trabalho. A palavra desenvolvimento significa mudança, alteração e transformação de valores de uma sociedade. Todavia, esse processo, em quaisquer países, causa protesto e manifestações, ou seja, não é bem visto pela elite dominante, uma vez que qualquer mudança pode desestruturar e quebrar o status quo, ou seja, o poder e os privilégios da classe dominante. A educação no Brasil tem características conservadoras e tradicionais, que deixam de preencher funções socializadoras que condicionam o equilíbrio e o ritmo do desenvolvimento da sociedade brasileira. Em nosso país, é uma tradição correlacionar os índices sobre a educação à qualidade do seu desenvolvimento econômico e social. Ao tratar de educação, paralelamente, trata-se de sociedade. Em termos demográficos, a sociedade brasileira é constituída em sua maioria de brancos e não brancos. No Brasil, o tema relações étnico-raciais se faz presente nos projetos políticos e educacionais desde o século XIX, sustentados por teorias educacionais europeias, principalmente as de branqueamento.
Em meados do século XX, o Brasil estava apoiado por teorias racistas cunhadas desde o século XVIII na Europa, que tinha como base a existência de diferenças biológicas entre os grupos humanos, entre elas a teoria eugenista. Teoria eugenista: projetos de intervenção social que pretendiam gerir a qualidade de vida e a dinâmica demográfica das populações humanas, isto é, projetos que buscam promover de modo racional, ampla seleção dos considerados bons exemplares humanos do ponto de vista biológico e moral, a fim de que as sociedades futuras viessem a serem povoadas apenas pelos supostos melhores estoques. A partir da educação eugênica, do movimento higienista, da hierarquia das capacidades, do darwinismo social, da hierarquia induzida e do ideário do manifesto dos pioneiros, constituiria um tipo étnico e moral definido. Atenta-se que esses movimentos subsidiaram o mito da democracia racial e o ideal de branqueamento desenvolveu-se um antirracismo. Surgem principalmente nos anos de 1980 os movimentos negros que se manifestam não a favor de uma assimilação da cultura nacional construída pela elite dominante, mas sim pelo respeito à diferença e a uma escola e educação onde a diversidade faz parte do currículo escolar. O mito da democracia racial, baseado na dupla mestiçagem biológica e cultural entre as três raças originárias, teve e tem uma penetração muito profunda na sociedade brasileira, exaltando a ideia da convivência harmoniosa entre os indivíduos de todas as camadas sociais e grupos étnicos. Em outros termos, objetivava o branqueamento da população. O Projeto Nacional Brasileiro, que alçou a mestiçagem como uma bandeira de desenvolvimento e integração populacional, não obteve êxito para aquelas pessoas marcadas pelas diferenças socialmente construídas e reproduzidas. No que diz respeito ao debate sobre direitos de cidadania, diversidade cultural, relação étnico-racial, entre outros temas pertinentes, o Brasil executou amplo debate nacional no pós-Constituição de 1988. A diversidade cultural e seus desdobramentos na questão das relações sociais entre brancos e não brancos é possível observar com base na trajetória do pensamento e ações de várias instituições, entre elas Unesco, as Conferências Intergovernamentais sobre Políticas Culturais para a América Latina e Caribe, a Conferência do México e o Movimento Negro Brasileiro. Surge, no governo Lula, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que tem a finalidade de tratar da diversidade étnico-racial em todos os ministérios. A relação entre educação e desenvolvimento nacional teve uma trajetória histórica e sociológica imbuída de conflitos e debates, com a finalidade de pensar e colocar o Brasil no contexto de um país de primeiro mundo e povoado por uma raça pura de eliminação dos não-brancos. Hoje, a eliminação dos não-brancos se dá pelas avaliações internas, Enem, Saresp, Prova Brasil, etc., por meio do marketing educacional ao elaborar suas políticas públicas para a educação com sua máscara democrática. Entretanto, o Brasil continua entre os piores do mundo no ensino fundamental e ensino médio. O Brasil vive um dilema. Precisa resolver problemas não solucionados do século XX e corre contra o tempo para assumir os desafios emergentes que surgem com o século XXI, dos quais dependem o crescimento econômico, a equidade social e a integração cultural em um mundo globalizado e cada vez mais competitivo. As diferenças sociais existentes hoje em território brasileiro e a dificuldade que se tem em lidar com elas não são problemas da modernidade, mas sim uma questão que nos acompanha desde a colonização. Desde a época em que os colonizadores chegaram por aqui, os índios e posteriormente os negros foram considerados inferiores aos europeus. Nos dias de hoje, as diferenças não se limitam mais na cor da pele ou classe social. Elas estão presentes na orientação sexual, origem, tribos, modas, entre outros. No Brasil, essa falta de preocupação em reconhecer as diferenças e valorizar as características da população levou à formação de um modelo a ser admirado que se referem a padrões europeus e norte-americanos. Na educação não foi diferente, pois se busca educar com valores e a moral da cultura do branco. A partir do momento em que o país se torna uma democracia nacional, a educação elabora documentos para garantir uma política e valorização das diferenças, que são Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 10639 e Constituição de 1988. Porém, essas políticas não conseguiram alcançar os seus objetivos, o que fez com que surgissem novas exigências por parte dos grupos étnicos raciais. O reconhecimento do governo com relação à existência de barreiras ligadas à diferença tardou a acontecer, o que fez com que somente na década de 90
80, políticas públicas fossem criadas com o fim de combater tais ignorâncias. Elas foram PCNs, PNLD e Manual Superando o Racismo na Escola. Somente na década de 80 foi que surgiram as primeiras iniciativas que buscassem uma alternativa para as disparidades sociais entre as diversas etnias existentes no território brasileiro. Essas mudanças ocorreram devido à pressão internacional que o Brasil estava sofrendo por ignorar a existência de tais desigualdades. Em 2003, a Lei 10639 torna obrigatório o ensino nas escolas da história e cultura africana e afro-brasileira. Outra forma de combater as desigualdades foi através das ações afirmativas que buscam a igualdade material entre os indivíduos para que aqueles que por algum motivo tiveram seus direitos negados ou restringidos pudessem ter a oportunidade ou garantia de acessá-los. No campo da educação, existem duas vertentes. Uma corresponde a permanecermos nos caminhos historicamente estabelecidos pelas políticas universalistas, e o outro significa uma mudança que abarcará a transversalidade das diferenças raciais na composição nacional, a partir das perspectivas de reparação, reconhecimento, valorização e afirmação de grupos historicamente discriminados, ou seja, as políticas focalizadas ou afirmativas. Outro ponto ligado às ações afirmativas é que até o final de 2010, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos estivessem matriculados na educação de nível superior. Para isso foi criado em 2004, pela Lei de 11096, o ProUni, que oferece bolsas em instituições privadas para alunos que fizeram o ensino médio em colégio público e possuem baixa renda per capita familiar. Além desses encaminhamentos feitos a nível governamental, existem diversos grupos e movimentos que buscam essas transformações sociais. Portanto, a questão das desigualdades, diferenças, ações afirmativas, cotas e outros ainda precisam ser muito trabalhadas na sociedade como um todo, pois a intransigente defesa do valor da igualdade é crucial, mas concomitantemente insuficiente para assegurar uma construção de uma sociedade democrática marcada desde sua formação pela presença de diferenças que fizeram, fazem e farão a diferença.